Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro, professor de Gramática e Redação no Cursinho Avance, como vocês já bem sabem, né? E hoje eu venho aqui para a gente começar os nossos estudos com as aulas gravadas. Então, assim, essas aulas, elas têm o objetivo da preparação para o Enem, né? Então, como temos pouco tempo, eu separei os principais temas aí, os temas mais importantes, os temas mais recorrentes, ou temas-chave para a compreensão de outros. Então, essa é a primeira aula, serão 9 ao todo, podendo ter uma 10ª, né? Mas então, enfim, essas aulas elas são frutos dessa seleção de temas. Então a gente vai começar, e agora eu vou ceder o meu lugar para o slide, a gente vai começar pela questão das classes de palavras. Não vamos tratar todas aqui por razões de tempo, mas a gente vai começar pelas classes nominais. E daí você deve estar pensando, né? Meu Deus do céu, de novo esse assunto, né? Porque é um tema que todo ano aparece aí nos estudos de vocês. No escolar, vocês devem ver alguma coisa sobre classes de palavras. Só que dessa vez eu vou trazer para vocês um olhar mais convidativo à interpretação. Como usar essas classes e palavras de forma a gerar uma interpretação de texto melhor e, consequentemente, também uma produção textual melhor, né? Então, continuando aqui, a gente vai começar pelos substantivos. Aqui tem o meu contato, para caso você tenha alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail que eu respondo ou nos comentários mesmo, tá? Então, vamos começar aqui. A primeira classe de palavras que a gente tem, e a que mais tem palavras, é os substantivos. Né? O que são esses substantivos? Eu vou dar uma definição aqui só a toque de caixa. A definição não vai ser mais o importante na nossa conversa. Então, segundo a gramática do Pasqualinho Espadoto, substantivos são palavras que dão nome a tudo aquilo que existe ou imaginamos existir. E esses substantivos, eles vão ser classificados basicamente em substantivos comuns ou substantivos próprios. Aquela divisão, na verdade, é bem clichêzona que a gente já conhece, mas vamos lá só relembrar. Então, comum enfim, um ser genérico, né? Criança, rio, cidade, um ser não selecionado dentro de uma espécie. Já os substantivos próprios, a gente tem João, Tietê, Brasil, né? Então, se você for parar para pensar, é um ser específico de uma classe de pessoas. Tietê, um ser específico de uma classe de rios. Brasil, um ser específico de uma classe de países. Então, substantivos próprios, a gente vai ter essa especificidade. E nos substantivos próprios, a gente vai ter o uso da letra maiúscula, isso é importante em casos de produção textual. Mas, enfim, como eu disse, essa não é a parte mais importante, é só um remember aí para vocês. Aqui. A questão, né, de dar nomes às coisas, ela vai ser muito condicionada à visão de mundo de uma sociedade. Então, o maior exemplo para a gente é o que aqui no Brasil a gente chama de beija-flor. Porém, no inglês, por exemplo, é chamado de hummingbird, que é o pássaro sussurrante. Em francês, se fala oiseau-mouche. Me perdoem, né, se o meu sotaque estiver meio errado, se a minha pronúncia estiver meio errada, mas é o que vale a intenção, né? E no Brasil a gente chama de beija-flor. Então, vejam ali que no inglês leva-se em conta o som que o pássaro faz, que é um som baixinho, né? O pássaro sussurrante. Realmente ele quase nem faz barulho, né? Então, no inglês, levou-se essa questão do som produzido ou não produzido pelo pássaro. Já no francês, a tradução de oiseau-mouche é pássaro-mosca, então se leva em conta o movimento das asas e a anatomia. Já no Brasil é beija-flor, leva-se em conta esse comportamento dele de beijar a flor e sugar ali o néctar dela, né, o conteúdo da flor ali. Então vejam que o nome dado, ele difere nas línguas. Então, uma vai levar em conta o som, outra vai levar a anatomia e o movimento da asa, e outro vai levar o comportamento dele. Outro ponto que a gente tem em relação a substantivos diz respeito à escolha lexical. Então, as palavras que a gente escolhe, elas podem ter sentidos diferentes, elas podem ter interpretações diferentes. E isso é muito importante a gente captar. Então, aqui a gente tem 3 exemplos a respeito da instalação de radares mais sofisticados na cidade de São Paulo. Teve uma época que eles estavam instalando mais radares, e esses radares tinham uma capacidade maior de registro que os outros normais, ou assim, né? E a respeito dessa instalação, desse projeto, foram elaboradas três frases. Então, aqui,
A primeira, essa operação arrecadou mais que o IPVA. Então, assim, veja que em contraste, por exemplo, com a última, essa roubalheira arrecadou mais que o IPVA. Vejam que roubalheira, além de você estar citando a operação, você está dando um sentido completamente negativo. Você está fazendo uma crítica bem acentuada. Já a operação, você só está dando o nome ali. Né? Essa operação arrecadou mais que o IPVA, é um sentido bem neutro. É a operação por ela mesma. Já em roubalheira, você reconhece que além da operação, tem talvez uma fraude, tem talvez um esquema de corrupção por trás. Então, você está dando um sentido a mais, nesse caso, um sentido negativo. Já no segundo exemplo, essa diligência arrecadou mais que o IPVA, você tem um sentido mais positivo. O que seria a diligência? Né? A diligência é o contrário da preguiça, vamos dizer assim, da falta de iniciativa. Então, aí, além de descrever o que está sendo feito, a questão, né, além da operação em si, você está colocando um sentido positivo a ela ao nomeá-la como diligência. Outra palavra que poderia entrar é iniciativa, porque iniciativa costuma ter um significado positivo na nossa vivência, né? Então, aí, exemplos de como a escolha de palavras pode influenciar no sentido que você passa ao seu leitor ou que a pessoa que escreve ou fala quer passar para você, e é muito importante captar isso, principalmente na sua prova do Enem. Aí aqui, na verdade, a classificação que vai nos interessar a respeito de substantivos, né? A classificação em comuns e próprios, ela é uma coisa bem trivial e ela é mais em termos de especificidade, se o ser é específico ou não dentro daquela espécie. Aqui, a gente tem uma classificação mais importante, que é a classificação entre substantivos concretos e abstratos. Então, a respeito dos concretos, a gente tem que são aqueles dos quais se pode ter uma imagem mental. Então, sempre que eu estou dando essa aula presencialmente, eu peço para os alunos assim, desenhe uma casa. E eles conseguem desenhar uma casa, um sorvete, qualquer coisa assim. Eles conseguem desenhar, né? Então, isso são substantivos concretos. Esses dos quais você consegue ter uma imagem e passar ela para o papel. Já substantivos abstratos, você não consegue ter uma imagem mental propriamente dita, né? Então, se eu falo, por exemplo, desenhe amor, você provavelmente vai desenhar um coração. Então, você não desenhou o amor propriamente dito. Você desenhou algo que representa o amor. Você desenhou uma representação daquilo que eu pedi para você desenhar. Logo, isso é um substantivo abstrato, é aqueles que você não consegue ter uma imagem direta. Amor, carinho, tempo, né? Se eu falar para você desenhe tempo, você provavelmente vai desenhar um relógio, mas você desenhou o relógio, uma representação na nossa sociedade a respeito do tempo. Né? Então, relógio seria o substantivo concreto da conversa e tempo seria o abstrato. Substantivos concretos, aqueles que a gente consegue ter uma imagem mental, eles são mais usados em narrativas. Então, se você for pegar, por exemplo, a raposa e as uvas, você consegue ter a imagem da raposa e você consegue ter a imagem das uvas. Então, aí são substantivos concretos que estão sendo usados nessa narrativa. Já os substantivos abstratos, eles são usados em dissertações, e eles vão ser muito usados na sua redação do Enem, porque a redação do Enem é gênero dissertativo argumentativo. Então, aí, nesse slide, a gente tem um exemplo do uso de substantivos abstratos, né? A frase diz o seguinte, esse período, né? Pensando mais a longo prazo, a execução dos pontos do programa obstaculiza a apreciação da importância das diversas correntes de pensamento. Então, se você for pegar aí execução, pontos do programa, né, apreciação, você não consegue ter uma imagem mental capaz de passar para o papel de apreciação, né? Importância, correntes de pensamento, tudo isso são substantivos abstratos, né? Só que aí também entra uma outra coisa. Quanto mais abstrato fica o seu texto, mais difícil ele fica de entender, né? Sabe quando dizem aquela coisa de, essa ideia ficou muito abstrata para mim? Provavelmente tem muito substantivo abstrato sendo usado nessa conversa. E a nossa sociedade é uma sociedade visual. A gente precisa criar imagens mentais, a gente precisa ter imagens mentais para que a mensagem fique mais compreensível. Então, aí é um cuidado para se tomar também, né? Não fazer um uso tão abusivo desses substantivos abstratos, porque eles podem representar um empecilho para a interpretação. Os substantivos abstratos, eles vão ter algumas propriedades, né? Então, uma delas é a questão da significação adquirida. O que é isso?
Então, se a gente for pegar, por exemplo, infância, né, definição de infância no dicionário, período do desenvolvimento do ser humano que vai do nascimento ao início da adolescência. Então, se você tem esse termo aí, você tem essa definição. Só que se a gente for pegar a ideia de infância na nossa sociedade, o que você imagina? A criança brincando, essa questão da alegria, essa questão do brincar, né? Eu acho que brincar é o verbo que mais entra nessa conversa. Se você for consultar a definição do dicionário, ele não tem o brincar, né? Fala do período do desenvolvimento do ser humano. Então, significou-se na nossa sociedade a infância como isso, como a brincadeira, como o lúdico, né? Outro exemplo pode ser a maternidade, não um estabelecimento médico. Vamos pegar maternidade mesmo, a relação mãe e filho. Se você for jogar maternidade no dicionário, você vai achar isso, né? O ato ou efeito de ser mãe, a propriedade daquela que é mãe, vamos dizer assim, né? Enquanto isso, a gente tem uma significação na nossa sociedade da mãe como aquela questão afetiva, né? Ou até tem a questão do cordão umbilical, né? Quando a pessoa é meio imatura, a gente fala, vamos cortar esse cordão umbilical, né? Vamos se separar da mãe um pouco. Então a mãe também tem essa questão da dependência, né? De fornecer ao filho talvez o alimento e coisas assim. Sendo que no dicionário, maternidade está só lá a propriedade de ser mãe. Né? Essa questão afetiva foi colocada pela sociedade em torno do termo. E isso é uma propriedade de substantivos abstratos, eles vão adquirindo significação na nossa sociedade. Outra propriedade deles é a capacidade de síntese, né? Você consegue fazer o resumo de toda uma coisa só com substantivos abstratos. Então, aqui tem um exemplo, né? Para dar aula, ele precisa sair de casa às 6h30, pega 3 ônibus e quando desce do terceiro, precisa andar mais 10 minutos. Esse deslocamento é feito em 2 horas. Então, perceba que essa palavra deslocamento, ela é um substantivo abstrato, você não consegue ter uma imagem mental, você não consegue desenhar no papel deslocamento, o termo por si só. Ele está resumindo toda a historinha, que é ele sair de casa às 6h30, pegar 3 ônibus, tanã, tanã, tanã. Você resume tudo com deslocamento. Esse deslocamento, isso tudo, é feito em 2 horas. Então, aí, esses substantivos abstratos, eles também têm essa capacidade de resumir uma historinha. Bom, isso aqui, na verdade, vai ser um tema para a segunda aula, essa questão dos adjetivos. Por enquanto, eu quero parar por aqui, para que a aula não fique muito densa, né? A segunda aula, então, gravada dessas classes nominais vai ser adjetivos e artigos, que são uma coisa bem mais simples. Os substantivos, eles vão ser mais numerosos, porque a gente dá nomes a muitas coisas, né? A todo tempo a gente está nomeando coisas. Mas o que eu quero que fique claro aqui é a diferença de substantivos concretos e abstratos e essas propriedades de substantivos abstratos, tá? É isso que eu preciso que fique claro na mente de vocês. Bom, como eu disse, dúvidas podem ser postas nos comentários, podem me mandar e-mail também, né? Não tem problema. Essa primeira aula eu vou também melhorando conforme as outras, né? E é isso aí. Enfim, por hoje é isso, galera. Espero que todos estejam bem. Espero que todos estejam, né, se cuidando. E é isso aí. Até a próxima.